tudo bem? Eu me chamo Cássia, sou professora de Sociologia de vocês, tá bom? Do Projeto Educatodes. Eu vou comentar brevemente sobre a minha trajetória, tá? Quem eu sou, de onde eu sou, e vou comentar também sobre o planejamento pedagógico, tanto dos próximas aulas quanto para a aula de hoje, tá? Eu fiz Ciências Sociais, licenciatura, tá? Licenciatura plena em Ciências Sociais, que é basicamente Sociologia. O nome do curso tem esse nome, mas em tese não, eu sou habilitada para dar aula de Sociologia, tá bom, gente? E fiz na Universidade Federal Fluminense, na UF, em Niterói, tá, gente? E moro no Rio, na cidade do Rio. Vamos lá. Como que eu pensei? As nossas aulas, né, a gente vai se encontrar a cada 15 dias. Então, a gente vai estar se encontrando hoje aqui, sábado, e daqui a 15 dias a gente vai retomar o nosso contato. A nossa aula aqui ela é gravada, mas eu ficaria super feliz, eu vou ficar super feliz com todo o feedback que vocês me derem, tá bom? De sugestões, de críticas construtivas, de formas que a gente pode adequar o planejamento, tá bom? Se vocês acham que a aula devia ter mais exercício, menos uma aula expositiva, tá? Eu tô aqui para ouvir vocês. E também para comentar que, assim, dentro da minha formação, participar desse projeto está muito de acordo com aquilo que eu acredito sobre a educação pública, popular, gratuita, democrática, de acesso a todos. Então, assim, o meu planejamento da aula ela também está de acordo. Então, eu quero que a gente tenha uma mão dupla aqui, que a gente possa construir isso de forma fluida. Beleza, galera? Na nossa tela aqui, né, eu já tenho aqui uma apresentação de slide que a gente hoje vai ter a aula, né, sobre a formação do Estado moderno a partir da visão de Thomas Hobbes, tá bom, gente? E eu quero adiantar, assim, eu vou explicar como é separado o conteúdo de sociologia para o ensino médio. E vou comentar aqui como vai ser a nossa adaptação aqui no cursinho. Show? Beleza, galera? Vamos lá. O conteúdo de sociologia, dentro do currículo mínimo é um documento oficial, um documento legal, decretado por lei, de como deve ser separado e apresentado o conteúdo de sociologia nos 3 anos do ensino médio. Tá certo, gente? Então, no primeiro ano do ensino médio, é indicado pelo currículo que a gente dê conteúdos e temas envolvendo antropologia. O que é antropologia, Cássia? Antropologia é o estudo da cultura, de como os homens produzem significados, significantes e sentidos nas suas ações. Como eles produzem ritos, como eles produzem formas de existência, tá bom? Isso, assim, uma definição muito ampla, tá, gente? Mas a antropologia está muito ligada à cultura de cada comunidade. No segundo ano do ensino médio, os professores, né, de sociologia são orientados a dar o conteúdo de sociologia, aí a sociologia clássica, que a gente vai ver uns 3 porquinhos, a gente chama 3 porquinhos porque é um trio dinâmico, os 3 são muito unidos, que é Émile Durkheim, em francês, Max Weber e Karl Marx. Não confundem Weber com Marx, tá bom, gente? Sei que os nomes aí, Max Weber, Karl Marx, mas são 2 autores diferentes, com propostas muito diferentes, tá? Mas aí a gente deixa para um outro momento. E o terceiro ano, que é o ano que eu estou focada em começar as nossas aulas aqui, porque é um ano que a gente não está tendo aula, é um ano que a gente está muito distante da sala de aula, então eu acho importante resgatar esse conteúdo para poder abordar com vocês aqui, beleza? E aí, o terceiro ano do ensino médio é o ano da ciência política. E essas 3 grandes áreas são as principais áreas das ciências sociais: antropologia, sociologia e ciência política. Vou começar com a ciência política, porque são questões muito concretas da nossa realidade, tá certo? Então, eu acho que pode ser interessante para o nosso primeiro contato aqui eu trabalhar estas questões. Beleza, gente? Tá? Aqui não dá para vocês me responderem agora, mas se eu estiver falando rápido demais, me dê um toque lá no grupo ou na própria plataforma do Classroom para eu poder
me adequar ao ritmo de vocês, tá bom? O importante é que vocês possam estar absorvendo o que eu estou falando, tá bom? No ritmo de vocês. Vamos lá. A aula que eu preparei hoje, ela se chama Formação do Estado Moderno em Thomas Hobbes. Só um minutinho que eu tô me familiarizando também. Fiz aqui os slides e tudo mais, mas também estou me adequando, tá, gente? Então vamos lá, gente. O nosso objetivo, o nosso tema da aula é formação no Estado moderno em Hobbes, tá? Qual é o nosso objetivo de aula? Porque toda aula, gente, ela tem um objetivo que o professor, assim que ele prepara, o aluno tem que sair dessa aula, tipo, com esse objetivo assimilado, incorporado. Esse é o nosso objetivo da nossa reunião aqui, mesmo virtual, mas tem um objetivo, tem um foco, tá certo? Então, assim, o nosso objetivo qual é? O aluno deverá ser capaz de apontar pelo menos 3 aspectos de como se constituiu o Estado moderno a partir da teoria hobbesiana. Oxe, o que quer dizer tudo isso? Eu quero que vocês apresentem para mim, tá, gente? No final da aula, que vocês consigam indicar, apontar 3 aspectos, como que se constituiu o Estado moderno na teoria do Hobbes. O Hobbes é o grande pai, ele é o grande teórico, o grande autor que a gente estuda a partir de como se formou o Estado moderno, a modernidade. Não, a história da modernidade ela vem muito com o Estado, a constituição do Estado, a formação do capitalismo, né, dos sistemas econômicos. Então, o Hobbes, ele era inglês, ele era britânico, e no período do seu tempo ele pôde formular uma teoria que pudesse se adequar a essa grande empreitada da humanidade, que foi a elaboração e a fabricação, né, de fabricar, de construir sentidos, valores e estruturas também, por que não? Estruturas também materiais do Estado, tá bom, gente? Então vamos lá. Introdução. Eu pensei, o que eu acho interessante, como a gente está há muito tempo, né, sem estar tendo esse contato direto com outras. Sem ter esse contato direto com o conteúdo, com a sala de aula, pensei que eu acho interessante de resgatar. E vamos resgatar lá atrás, porque isso é sociologia, isso é filosofia, nenhuma coisa não está dissociada da outra. E a gente precisa ter em mente esse resgate de certos conceitos que começam lá da Grécia Antiga, como está aqui exposto, certo? Então... Eita! Opa! Aí, beleza. Introdução. Então, na Grécia Antiga. Eu tô pegando a Grécia Antiga, gente, porque esse daqui é o conteúdo que eu tô me baseando num livro de sociologia, tá? Um livro muito respeitado dentro da nossa área, mas eu tô seguindo também a sequência ali dos autores da ciência política quando a gente vai estudar. A ciência política começa a estudar o que é política na Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga tem um termo chamado politikos, que se refere a questões da cidade. O que é politikos? É a política. E a política, ela é feita, ela é gerida, ela é vivida pelas pessoas. E essas pessoas, elas não estão só dentro do seu núcleo familiar. Elas estão dentro de uma vila, elas estão dentro de uma comunidade, elas estão dentro de um redunto ali que vai para além da família nuclear. Aqui, o politikos, ele se realiza, ele se manifesta, tá, gente? Na polis, que é a cidade.
Ué, mas você está falando cidade na Grécia? Não, eu tô falando cidade. O termo cidade, ele está contextualizado. Contextualizado aqui, ele está inserido, né? Num período histórico, que a cidade tinha uma outra conotação. Não é a nossa cidade contemporânea, São Paulo, Rio de Janeiro, metrô, avião, globalização. Não é isso. Aqui, o termo cidade tem uma conotação de comunidade, que não passa pelo aspecto familiar exclusivo, tá certo, gente? O principal autor relevante, muito considerado na ciência política, que constrói e que elabora esses termos, né, que traz esses termos, sistematiza. O que é sistematizar, cara? É organizar. É você pegar esses termos e você dar definições, você dá conceitos a ele, tá certo, gente? E ele sistematiza, que é o autor Aristóteles, tá certo? E ele apresenta para a gente uma definição super importante na ciência política, que é o chamado zoom politikon. Todos esses termos aqui que estão até em itálico são termos de origem grega, tá bom, gente? O zoom politikon é traduzido como o animal político, tá? O animal político, o que o Aristóteles apontava? Nós temos a racionalidade, que é o que difere do restante das espécies, né, das outras espécies. Nós, os seres humanos, temos a capacidade, a habilidade de ter um raciocínio lógico, racional e não apenas instintivo. Porém, entretanto, nós somos seres que para se realizar essa racionalidade, para realizar a política, a gente precisa viver em comunidade. Tá certo, gente? Então, o Aristóteles aponta, nós somos animais políticos, porque a gente tem quase uma condição humana de se envolver com a política, porque nós somos seres racionais. Isso não sou eu dizendo, é o Aristóteles. Tá, gente? Então, vamos lá. Essa daqui é uma fotografia, é uma pintura do Rafael Sanzio, que aqui acho que é uma pintura interessante para a gente só abordar assim, brevemente, porque aqui é o Aristóteles, esse com a túnica laranja, perdão, gente, é o Platão. Confundi, está falando, falei rápido, assim, não consegui visualizar e raciocinar. Esse com a túnica laranja aqui é Platão, ele está apontando o dedo para cima, que é o autor conhecido como que produz, né, o idealismo, a discussão metafísica das coisas. E ele produz isso também dentro da ciência política, tá, pessoal? A gente não vai trabalhar aqui agora, porque dentro da linha do Hobbes, o Hobbes acaba se resgatando muitos conceitos da Aristóteles e não do Platão. Mas eu acho essa imagem muito expressiva, porque o Platão ele está apontando para cima, porque a teoria dele é baseada nessas expectativas do idealismo, do que está para além da nossa razão, da nossa materialidade das coisas, né? Para além da razão, não, perdão. É para além da materialidade das coisas, das discussões. E o Aristóteles, que é com a túnica azul, apontando para baixo, para a terra. Não é para baixo, né? Chão, assim, embaixo da terra, mas é para o plano, é para o que está aqui, para o que está agora, para o que é material, para o que é real. E um pouco dessa teoria, o próximo autor que vem, né? Que eu vou só citar, gente, eu estou citando aqui. O próximo autor que eu vou citar é um autor que trabalha a questão do realismo político. Todos os autores da ciência política, e isso é bom vocês anotarem, todos os autores de origem aristotélica que bebem na fonte do Aristóteles, eles conduzem, eles reproduzem, eles continuam a caminhar do realismo político, que foi o caso do nosso próximo autor. Tá? Ainda estou na introdução, tá, gente? Nosso próximo autor é Maquiavel. Ele teoriza os prós e os contras entre a monarquia e a república, tá, gente?
ele foi um autor, ele foi e é um autor extremamente importante para a sociologia. É um autor extremamente moderno, no sentido de ser atemporal para as nossas questões, tá? E a obra-prima do Maquiavel, né? Ele traz o Príncipe. E aí são vários, é um livro grande, assim, que ele traz vários tipos de argumentos de conselho. Ele está aconselhando um príncipe. E aí ele vai apontando como que faz a manutenção, se fosse para sintetizar a teoria do Maquiavel, assim, como que a gente poderia fazer, como a gente pode construir ferramentas e observar e identificar formas de manutenção do poder. O Maquiavel está preocupado com a manutenção do poder, que tem tudo a ver com o Estado moderno, tá, gente? E o Maquiavel, por que eu botei prós e contras da monarquia e república? Porque até hoje a gente não né, entre os sociólogos, os cientistas políticos, não há um consenso se o Maquiavel era um republicano ou um monárquico, né? Tipo, de apoio à monarquia. O Maquiavel fala que em certos momentos é necessário uma distribuição de poder mais, né, menos centralizada, e em certos momentos há uma necessidade de uma monarquia, de um poder mais concentrado, de um poder mais detido em si. E isso para manutenção daquele indivíduo no poder, no status quo da política. O Maquiavel, ele que inaugura esse realismo político, bebendo na fonte, claro, do Aristóteles, tá? Essa ambiguidade não é ambiguidade, né? Mas essa dualidade, essas contradições que ele aponta tanto no regime, né, tanto numa forma de governo quanto numa outra, quanto na república, quanto na monarquia, isso demonstra muito o espírito do tempo que o Maquiavel estava inserido. Maquiavel, ele é aí do século XV, mais ou menos. A Itália estava muito longe de ser unificada. A unificação da Itália só vem no século XX, né? Que a gente sabe, século XIX, século XX. E o que a Itália vivia é que existiam várias cidades-estados em conflito entre si. Então havia muitas guerras, muitas disputas de guerra e uma fragmentação territorial gigantesca, o que impedia de consolidar, de avançar num projeto de Estado, um projeto de nação. Entende, gente? Vocês estão me entendendo? Então, vamos lá. Só um minutinho. Show de bola. Deixa eu apresentar aqui a foto para vocês quem foi Maquiavel. Essa aqui é uma pintura de Santi di Tito. É um pintor italiano, tá bom? E uma informação, o Maquiavel, ele teve uma vivência, uma experiência de vida no meio clerical, tá? Então ele foi uma pessoa que estava dentro da Igreja Católica, dentro desse instituto. Por isso que ele pôde avançar nos seus estudos, que não era uma ferramenta de fácil acesso no século XV, vocês podem imaginar, né, gente? Vamos lá. Vamos chegar no nosso centro, né, do nosso objetivo de aula. O autor principal é Thomas Hobbes. Hobbes, né, viveu entre 1588 a 1679, então a gente pode dizer que ele viveu aí mais no século XVI, XVII. Século XVII, né, podemos dizer, né, passou mais boa parte da vida. Ele escreveu a obra-prima chamada O Leviatã, em 1651, e o livro é um livro clássico, uma bíblia, praticamente, dentro da ciência política. Ele foi o autor que inaugurou a teoria do Estado moderno. Ele foi o que falou assim, aqui
Se a gente quer construir um Estado, né, com os nossos valores, com os nossos sentidos, com as nossas perspectivas de vida, de formação de sociedade, é aqui e agora. E aí o Hobbes ele inaugura isso, e boa parte da sua teoria foi extremamente essencial para a formação dos estados modernos na Europa, tá, gente? E estou explicando Hobbes aqui porque boa parte da teoria hobbesiana, ela atravessa conceitos do Aristóteles e ela atravessa conceitos do Maquiavel. Então, assim, é uma aula que a gente está revisando e a gente está aprofundando na perspectiva e na concepção do Estado moderno, tá bom? Ele foi o primeiro autor, né, que manifestou, que apontou que o Estado moderno, que a manifestação do Estado moderno nasceria no poder do absolutismo. Tem umas questões que são interessantes da gente apontar. Por quê? E aí a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque são coisas que a gente fala assim, poxa, um cara desse assim, que a gente estuda na sociologia, né, deve ser estudado dessa forma. O que acontece? Ele não é um cara bonzinho, tá, gente? Eu acho que não existe autor bonzinho, né, e ruim. A gente tem que diminuir essa perspectiva, né, dicotômica, né, maniqueísta da nossa vida. E ele apresenta para nós todos os autores da ciência política. Eles têm um forte embasamento da filosofia, da teoria da filosofia. Então, e o Hobbes não seria diferente. Então, o Hobbes ele aponta, né, que existe um estado de natureza, uma natureza humana. A natureza humana, eu até esqueci de colocar ali, né, mas eu deveria colocar mal por essência, entre aspas, mal, né, nesse sentido, entre aspas. Há autores dentro do contratualismo, eu vou explicar esse palavrão todo, calma aí. Contratualismo vem da palavra de contrato social. Contrato social, o que recorda vocês? Vocês sabem? Vou explicar. Contrato social. Contrato social está muito ligado ao que eu tenho um acordo, eu tenho as minhas condições, os meus termos, e você tem a sua, e a gente entra um acordo, numa afinidade aqui. Eu abro mão daqui, você abre mão dali, a gente chega no consenso. Não numa espécie de consenso, mas a gente chega numa espécie de acordo, tá? O Hobbes entende que a natureza humana ela tem uma essência. E a essência vem no sentido de essencialismo. E vem no sentido como se todo homem tivesse o mesmo jeito, a mesma essência. Que todo ser humano, da classe D, da classe E à classe A, do norte ao sul, possui uma essência metafísica igual. Na avaliação do Hobbes, essa essência metafísica ela é ruim. E sabe o que é metafísica? É o que está para além da física, né? Em termo muito cuidadoso que eu vou dar essa expressão, natureza humana é aquilo que a gente se aproxima dentro do nosso universo popular de alma. Tem muitas aspas nisso. Gente. Mas é o que a gente aprendeu dentro das nossas experiências familiares, nossas experiências, né, de vida. Hobbes indica que o homem é lobo do homem. Então, o homem está querendo devorar o próprio indivíduo que está ao lado, o seu próprio parceiro, tá? Hobbes aponta que a gente vive num estado constante de guerra. Então, o ser humano, ele é um ser humano que a gente não deveria confiar na nossa essência. Somos seres que não são passíveis de confiança, porque a nossa essência tende para o precipício da maldade, do egoísmo, da individualidade, da guerra, da morte. Então,
Ih, tenho até que consertar aqui. Mas o medo da morte violenta. Esse é o grande temor da sociedade em que o Hobbes estava inserido. Vocês pensam comigo, se Maquiavel já viram um complexo de disputa entre cidades e estados, numa guerra, né, concreta, uma guerra política, numa guerra territorial, Hobbes não estava diferente lá na Inglaterra. Mas ele não só fala no sentido geopolítico, né? O Hobbes aponta que o homem é ruim por natureza. Não tem desculpa, não tem, porque análise, Freud, não tem, sabe? Existe uma essência humana. Isso é criticado por outros autores, tá, gente? Deixa isso claro. E aí tem o medo da morte violenta, estado de guerra constante. E aí o Hobbes aponta e fala assim, então a gente tem que proteger a vida. A proteção à vida é o valor máximo que a gente tem que atribuir nessa nossa sociedade, porque ela está em desuso, ela está numa degeneração. Esse valor de proteger a vida minha e das pessoas ao redor, ela está se degradando nessa sociedade, tá? Então, existe, aí vou retomar aquilo que eu comentei sobre o contratualismo. Existe um contrato social, um pacto social, que os indivíduos, a sociedade, inaugura, né? Que a sociedade estabelece com o rei. Nesse caso aqui, o Estado ele surge como um rei. Então vamos lá, a gente tinha um contexto, né, de vida da Inglaterra, de muita guerra, havia uma centralização de poder muito grande e havia, né, uma degradação do valor da vida. Então as pessoas morriam e matavam com uma facilidade muito grande. E aí o Hobbes fala assim, isso daqui não está dando certo. A gente precisa estabelecer um contrato, um pacto social. E aí qual é a sugestão do Hobbes? Os indivíduos, a sociedade concede, né, doa a sua liberdade individual no intuito do Estado. Gente, perdão, agora que eu vi, vou ter proteção à vida 2 vezes. Perdão. E aí, o que ele fala? Que os indivíduos concedem, eles doam a liberdade individual, a liberdade de fazer o que querem, a liberdade de você montar um cercadinho aqui, depois desmontar e montar amanhã no dia seguinte, e aí fazer e acontecer, para que o Estado reúna toda essa liberdade individual, ele vai coletar, né? Ele vai reunir esse consenso, essa forma de dominação para proteger a vida dos seus súditos. E aí surge, né? E aí surge a defesa do Estado monárquico, tá? Vamos lá. Essa daqui é uma imagem, não sei se vai dar para ver, eu vou até aproximar um cadinho aqui, vamos ver se vai dar. Acho que foi, né, pessoal? Essa imagem aqui é a imagem da capa do livro, da obra-prima do Thomas Hobbes, o Leviatã. Eu acho que é a imagem mais emblemática e mais sucinta. Acho que ela reúne, ela sintetiza a teoria do Hobbes numa imagem só, que é muito, muito interessante. Não sei se vou tentar dar um zoom. Ela tá com uma qualidade boa, isso é ótimo. Vamos lá. Se vocês repararem aqui é um rei, aqui é um mar, correto? Aqui é a cidade, né, no litoral. Engraçado que observando agora, a gente consegue ver as colinas, né? E essas colinas elas vão se diluindo no contorno, né? Se a gente olhar aqui ao redor, como um mar. Então, você vê que os limites, as fronteiras da terra e da água, elas se confundem, como se fosse um movimento de água, como se fosse um movimento de onda, né? Aqui na roupa do rei, bem na roupa do rei, você vê várias pessoinhas, vários soldados. Tá vendo? Vários iguais. Aqui é o cetro e aqui é a espada.
O que essa imagem quer nos mostra, né? Que esse rei ele só consegue esse tipo de poder porque olha o tamanho do rei e olha o tamanho da cidade, da vila, né? Ele só consegue esse tipo de poder porque várias pessoas estão sustentando esse poder a ele. Estão sustentando só porque é isso e acabou? Não, estão sustentando porque elas estão com medo de morrer. Porque estão acontecendo muitas guerras, muitas doenças, muitos conflitos, tá, gente? E aí as pessoas abrem mão da sua liberdade individual para que o rei, esse monarca, para que esse Estado aqui, que está fantasiado aqui de rei, que foi mantido, né, a noção de família real por muito tempo, na administração de um Estado. Vou chamar a atenção para essa espada aqui, esse daqui, o cetro, né, ele indica a riqueza, então a taxação de impostos, que a monarquia ela inaugura, né, que ela vai reivindicar isso dos seus súditos, e a espada ela simboliza a violência, que aí é um tópico interessante para a gente abordar, para dizer que a violência, quem detém o monopólio da violência, aí eu vou explicar. O que é monopólio? Monopólio é quando uma pessoa só pode controlar aquele espaço, aquela mercadoria, aquela atuação. Monopólio quer dizer pólio, né, que é, e mono, uma pessoa só. O monopólio da violência, a única pessoa que tem autorização, que pode agir de forma violenta para deter, e aí inúmeras justificativas de proteção à propriedade privada, de proteção à vida, de proteção ao patrimônio público, entre outras coisas, é o Estado. Por isso que a gente não pode sair. Por isso que se eu matar uma pessoa, a família dela não pode vir me matar. O Estado vai representar essa pessoa e falar assim, ô companheiro, por que tu matou aquele outro ser humano? Você não pode fazer isso. Entende? Então, quem detém esse poder, e como que ele detém esse poder? Ele vai me matar? Ele vai me machucar, o Estado? Não necessariamente, às vezes, fisicamente, mas ele vai me privar de liberdade, que é um tipo de violência. Tá, gente? Vamos lá. E aí, a gente caminhando para a conclusão, eu queria recapitular com vocês que os principais conceitos do Hobbes são, né? A natureza humana ela é ruim, ela é má por essência. Por isso, a gente está vendo uma degradação, né? Por conta da natureza ruim, a gente vive num constante espírito do tempo, de guerra, um espírito constante. O homem é lobo do homem. A proteção à vida se torna um valor a ser defendido nesse estado moderno. Para que essa proteção à vida seja validada, é construído um contrato social para organizar e legitimar isso. Esse contrato social é super importante. Ficar neném, tá, galera? E o monopólio da violência, que aí é uma concepção mais moderna, mas que eu acho interessante para a gente pensar as nossas questões hoje em dia. E aí, o que eu quero trazer para vocês, pessoal? Será que o Estado nosso, né, contemporâneo, o nosso Estado moderno contemporâneo, ele está protegendo a vida dos cidadãos nesse período de pandemia? Quantas vezes a gente não viu? Vou até tirar aqui o óculos. Quantas vezes a gente não viu aí no jornal, no noticiário? No Rio de Janeiro isso acontece muito, mas em São Paulo também. Eu não me recordo se foi um pouco antes da pandemia, houve uma operação, acho que no bairro de Higienópolis, estava tendo uma festividade, e aí vários jovens foram, assim, mortos numa operação de conter uma festa. Então, assim, e aí, pessoal, o que eu quero dizer assim, a gente precisa, por isso que eu acho super importante, a gente saber quais são os nossos direitos. Sim, os nossos deveres, mas sobretudo como é formado ali, né, na teoria, ali na Constituição, como é formado nas leis. Porque assim, as leis elas existem para nos proteger também, para nos proteger desse Estado que não está protegendo os seus cidadãos. E veja só, gente, quando a gente está num período de guerra,
e a gente vê vários tipos de crime de guerra, e aí você vê um exército matando ou fazendo, né, executando um outro tipo de grupo, de comunidade. Geralmente são de estados, países diferentes. A gente tem um estado, a gente tem uma nação chamada Brasil. A gente tem um estado, ela é uma república, ou seja, o poder é descentralizado em três lugares, né, que é o legislativo, executivo e o executivo, perdão, legislativo, o judiciário e o executivo. Então ele é descentralizado, ele é repartido, né? República, que é pública, aquilo que todos podem construir. E a gente está vendo o massacre da juventude negra, assim, cada vez mais declarado. Então, assim, o que eu quero pensar aqui com vocês, a gente está aqui estudando Hobbes, né? Formação do Estado Moderno, lá no século XVII, lá no século XVI. A gente está no século XXI. Eles passaram aí 5 séculos. 5 vezes 100 anos. E o Brasil era Brasil, não o Brasil como era hoje, mas já havia, né? A nossa história já estava acontecendo lá no século XVI. Iniciando a nossa história, né? A história contada, a historiografia clássica, né? Porque a história já acontecia muito antes com os povos indígenas, que a gente tende a acreditar que não existia Brasil antes de 1500, né? Então, assim, eu quero que a gente pense, que a gente consiga refletir, assim, que estado é esse que hoje mata os seus cidadãos? A gente concedeu nossa liberdade individual, a gente paga os nossos impostos, a gente não somos cidadãos violentos, nem consigo, nem com os outros, nem com a nossa comunidade, mas a gente recebe a paulada, a gente recebe cacetete quando tá chegando a casa, sabe? Porque você mora num bairro pobre, mora num bairro humilde. Então, assim, que estado é esse que não protege os seus cidadãos? É o nosso estado, é o nosso país, é a nossa nação que está matando e maltratando os próprios cidadãos. Então, assim, é um nível de não só descaso, né, mas é um nível de disputa que a gente tem que tomar nas mãos, tá, gente? Lamento se eu me estendi, eu quero muito receber o feedback de vocês, estou super aberta, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai continuar com os contratualistas e eu estou pensando em trazer alguns exercícios. Continuar com a tela compartilhada, assim, e talvez trazer algum exercício para a gente trabalhar aqui na nossa videoaula. Show, galera? É isso aí. Agradeço o espaço, principalmente, e eu estou super aberta a tirar dúvidas nas redes sociais, no WhatsApp, no grupo, por onde vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Olha, obrigada e até a próxima, viu, gente? Tchauzinho, até mais.